Pois é. Então, aí, o que eu faço para resolver isso? Aqui é o que eu já expliquei para vocês antes, tá? Que o projeto ele pode ser lá no primeiro slide. Eu posso trabalhar com ele, mesmo sem ter nada, tá? Pelo Cube. Agora sim, esses são os tipos de orçamento que a gente vai aprender e os orçamentos que nós vamos ter de acordo com as próximas aulas. Então, eu tenho lá estimativa de custo. Estimativa de custo, eu vou realizá-la em cima do custo unitário por metro quadrado. O preliminar é um orçamento que eu já vou ter que ter, pelo menos, uma área, algumas informações complementares para que eu consiga ter estas informações. Então, eu vou conseguir descobrir lá, por exemplo, quantos metros cúbicos vão de concreto, quantos metros quadrados de forma, quantas toneladas de aço. Eu consigo ter algumas informações, tá? E o analítico, então, é esse que eu vinha narrando para vocês agora nos últimos instantes, na primeira parte da aula, que sim, aí é toda a parte pormenorizada, o quantitativo de tudo o que vai ir lá na minha obra. Professor, existem softwares para ajudar a gente? Existem. Todos esses que eu estou colocando aqui para vocês, e mais outros que pode ser que eu não conheça, que vocês poderão conhecer, tá? Então, esse iSinap, que aparece bem embaixo aqui, esse aqui, vocês podem acessar aí depois pela internet. Tem um cadastro lá que vocês vão fazer como uma demonstração, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse software. Na verdade, não é um software, ele vamos chamar que seja um software online. Ele é ligado com o Sinap, e esse Sinap, o que é esse Sinap aí, professor? Gente, o Sinap é ele é a referência para os orçamentos que são para obras públicas. Então, quer dizer o seguinte, que aqui no Rio Grande do Sul, existe uma tabela que está lá nesse Sinap, que diz assim, o metro cúbico de concreto, com FCK de 25 MPa, por exemplo, custa R$500, levando em consideração material e mão de obra. Então, se eu estiver fazendo um orçamento que vai ser enviado a um órgão público, né, Ministério das Cidades, por exemplo, ou dos Esportes, e esse orçamento não tiver sido feito com base no Sinap, ele não é aprovado. E esse projeto, esse orçamento, ele não pode ser levado para uma licitação. Então, dentro desse iSinap, existem os códigos todos lá do Sinap. Então, dentro desse iSinap, você consegue acessar direto todas as informações. O que tem de legal desse iSinap é que ele tem todas as tabelas do Sinap, só que você vai selecionando elas e ele já vai montando para você uma planilha. Se você acessar o site da Caixa para baixar este Sinap, então você vai ter esta informação, vai estar lá em PDF ou no Excel, e aí você vai ter que recortar aquilo ou selecionar as células, né, e montar o seu em separado, no Excel, por exemplo. Então, e tem todos esses outros softwares aqui, que mostram aqui para nós, e que também eles acabaram agora sendo atualizados,
Então, você tem a opção de pôr lá as informações pelo Sinap. Mais uma dica boa para nós do Sinap. Estamos fazendo um orçamento. E aí a gente não quer fazer a nossa composição, porque é um orçamento inicial. Então, eu quero uma alvenaria. Tá? Então, eu quero só saber o seguinte, eu levantei lá no meu projeto, tem 300 metros quadrados de alvenaria. Eu só acesso o Sinap, quanto é o metro quadrado de alvenaria? R$100. Ok, está resolvido. Em 2 minutos eu resolvi todo o meu problema. Depois, é lógico, que eu vou precisar pormenorizar isso. Mas aí já não é mais uma estimativa de custo. Ele é, dessa forma que eu estou narrando para vocês, ele é um orçamento preliminar praticamente com um pé dentro do analítico. O preliminar eu tenho 200 metros quadrados de alvenaria, vezes R$100 o metro quadrado de alvenaria, logo, tantos R$1.000. O analítico eu tenho 200 metros quadrados de alvenaria, vezes 100, que é o metro quadrado, tantos R$1.000. E, para esses 200 metros quadrados de alvenaria, eu vou gastar tanto de tijolo, tanto de argamassa, tanto de servente, tanto de pedreiro, tanto de betoneira. Então, eles acabam conversando entre si. Você consegue já ter umas informações bastante interessantes quando você tem dessa forma, consegue resolver rápido o seu orçamento. Só que tem o seguinte, o Sinap, e eu já acompanhei vários TCCs, o Sinap, ele traz as informações dos custos do saco de cimento, areia, cal, hora dos funcionários, etc., a nível Porto Alegre. Então, vocês vão dizer, pois é, professor, mas aqui em Ijuí, Santa Rosa, enfim, qualquer uma outra cidade aí que vocês estejam lotados hoje, não é bem assim, não é esse o preço. A areia é muito mais cara, o cimento é muito mais caro. Pois é, mas aí a madeira pode ser mais barato, a mão de obra pode ser mais barata. Então, pelo menos até agora, todos os estudos que a gente fez, que a gente comparou essas coisas, eles deram uma variação ínfima, tá? Então, o Sinap, ele serve sim. Porém, se eu quiser ter certeza de quanto é que custa aqui na minha cidade, eu tenho que fazer o levantamento completo. E aí vocês vão dizer, mas professor, se há uma obra licitada e eu estou executando essa obra aqui em Santa Rosa, ou em Juí, enfim, e como é que eu vou levar em consideração, como é que eu vou aceitar como baliza os valores fornecidos pelo Sinap? Eu sei disso tudo que vocês estão falando, mas é assim que o Tribunal de Contas diz que a gente tem que trabalhar com obras que são obras públicas. Obras particulares, tá tranquilo. Então, a experiência me mostrou assim, que eu já fiz um orçamento pelo Sinap e um orçamento com os valores de Juí, por exemplo. E a diferença quase não aconteceu. Existem itens que o valor está acima e existem itens que o valor está abaixo. No final da obra, por exemplo, a obra era 1 milhão que estava orçado. No final da obra, o orçado pelo Sinap deu 1 milhão e o orçado no local da obra deu 995 ou 1 milhão e 5. Então, é pouca diferença em uma obra dessa envergadura. Tá? Vamos lá. Gerenciamento da construção. Tudo, a gente falou até agora em todas as etapas e os softwares. Agora nós vamos falar sobre o gerenciamento. E o que o gerenciamento tem a ver com o orçamento? E esse gerenciamento aqui nos prepara para uma construção 4. Bom, gente, é assim, ó. Esse orçamento só vai dar certo se tiver um gerenciamento lá na obra. Eu preciso gerenciar o material que eu estou comprando, estou entregando na obra, para saber se ele está, como ele está sendo
como ele está sendo consumido lá na obra, e eu preciso ter certeza de que esta minha atividade, ela é uma atividade lucrativa. Dentro do prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, o prazo de execução da obra, eu preciso encerrar essa obra e a minha empresa tem que ter lucro. Se a minha empresa não tiver lucro, não tem o porquê ela existir. E aqui é onde está um grande embrolho das construtoras e das empresas que fazem a empreitada. Então, vocês vão ver algumas pessoas falando assim, não, a gente só faz a parte da mão de obra. Aí o outro vai dizer, não, a gente faz tudo, material e mão de obra, de uma construção qualquer que seja. Até a gente pode estar dominando todas as técnicas de construção. 1, 2, materiais, os projetos, todas essas coisas, a gente pode ter essas informações todas bem tranquilas. Mas eu não posso acreditar no mito de que eu sei tudo. Ou seja, eu tenho uma grande experiência de obra. E lá na obra eu resolvo qualquer problema. Claro, a parede está fora do prumo. Ué, não tem problema, eu vou resolver isso. Derruba ela e constrói uma que seja no prumo. Ou, não, eu não vou derrubar essa parede da obra. Eu vou ajustar agora esse desaprumo na argamassa do meu revestimento, do meu reboco. Só que o que acontece? Quando eu fiz o meu orçamento, a espessura do meu reboco projetada, por exemplo, externo, era 2,5 centímetros. Mas agora, para mim colocar essa parede no prumo, eu tenho que fazer um revestimento de 5 centímetros. Pois é, mas da onde que sai o valor para pagar o material e a mão de obra desses 2,5 centímetros a mais de revestimento argamassado? Então, e aqui é onde o dinheiro some, vai embora pelo ralo, e as obras começam a não dar lucro, ou passam a dar prejuízo, ou você tem que entregar uma obra, por exemplo, daqui do nosso exemplo, com uma parede fora do prumo. Até as técnicas construtivas, elas estão ligadas diretamente no orçamento, mas o gerenciamento disso tudo tem que estar lá sendo a todo momento confrontado. Um exemplo banal, essas janelas que estão aqui nessa casinha aqui, ó, a parte de cima delas, teoricamente, foi projetado, está desenhado para que elas estejam exatamente no mesmo nível. Ok. Só que se você chegar lá na obra, pode ser que esteja assim. E aí o que faz? Bom, uma delas tem que ser aumentar, né, o vão, ou vai ter que encher para que elas fiquem no mesmo alinhamento. E quando eu faço isso, eu faço um retrabalho. E não existe dinheiro lá no meu orçamento previsto para cobrir isso, para cobrir esse retrabalho. Então, esta minha atividade deixa de ser lucrativa e passa a ser desesperadora. Bem, mas aqui não ficou legal. Vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Aí, nota 10. Vamos lá. Bom, desaceleração do setor da construção civil. Então, assim, em 2012, 2011, 2010, a gente vivia um cenário X. Depois, em 2014, outro, 2016, outro, 2018 e 2020. E agora, a gente está numa pandemia, crise, etc, etc. Gente, como que a gente faz para sobreviver? Vamos falar dentro do nosso ramo, né? Construção. Como que a gente faz para sobreviver
nesse período de crise? Como que existem algumas empresas que deixaram de existir e outras empresas que ainda existem? De novo, eu vou falar dentro do ramo da construção civil. O Brasil é um país em desenvolvimento. Ele precisa de estradas, precisa de pontes, precisa de sistema de tratamento de água, sistema de tratamento de esgoto, energias alternativas, construções alternativas e inteligentes. Então, nós vamos ter essa competição mais acirrada entre os players da construção, e aí a gente precisa entender como isso tudo pode ser ajustado. Então, o que a gente vai acabar observando, e o que eu observei nesses últimos tempos, são que as empresas que não tinham uma prática de construção mais refinada, então elas deixaram de existir. Ou seja, aquelas construtoras que vinham na balada, né, porque tinha falta de mão de obra na construção civil, eu vivi esse período que a gente tinha que implorar para um funcionário vir trabalhar na obra, tinha que ir buscar em casa os bonitos. E aí hoje esse negócio mudou muito, e ao contrário, eles vêm se oferecer para trabalhar, e eu não estou dizendo aqui que isso seja que eu sou favorável a essa situação, muito pelo contrário, mas eu estou explicando para vocês como que alguns profissionais e algumas empresas ainda continuam tendo trabalho e outras profissionais não têm mais trabalho. Então, essa questão de competitividade é como que faz isso. Essas margens de lucro que estão cada vez mais apertadas. Para que eu consiga continuar existindo a minha empresa, por exemplo, eu tenho que saber gerenciá-la. E como eu faço para gerenciar a minha construção? E aí eu preciso estar cada vez mais alinhado com o meu orçamento. Eu não posso ter retrabalho, eu não posso ter custos aquém daquilo que eu orcei, porque senão a minha empresa não tem lucro. Se a minha empresa não tem lucro, todo mundo deixa de existir. Então, essa questão de competitividade, ela está atrelada à qualidade. Então, tem várias normas aí, e Código de Defesa do Consumidor, etc. Mas, para que você consiga hoje que a sua empresa consiga ser competitiva no mercado, ela tem que ter, além de um custo, consequentemente um lucro bom, uma qualidade daquela obra que ela está entregando, e a questão da qualidade da obra que ela está entregando, a gente acaba vendo empresas que tinham aí uma envergadura e essas empresas desapareceram. Porque elas entraram na competitividade, mas esqueceram a qualidade. E as obras, depois de um certo tempo, elas começam a cobrar esse preço, elas começam a apresentar patologias. E aí essas empresas, elas têm que irem lá consertar. E para irem lá consertar uma patologia de uma obra que você já entregou, o custo vai sair da onde? Para você mandar os funcionários com material e etc., para consertar uma obra que você já entregou, porque você teve que dar garantia. Você tem que dar garantia. O Código do Consumidor está aí para ajudar e para proteger isso. Então, talvez, quando esse consumidor for acionar essa empresa para ir lá prestar a garantia, essa empresa pode ser que nem exista mais, em função de não ter se atentado para essa questão de gerenciar aí a construção. E a racionalidade está ligado de novo lá em cima na parte do valor, porque eu preciso realizar as minhas obras com o menor impacto ambiental possível. E como eu faço isso, professor? Porque
Assim, a gente já estudou, a gente sabe que quanto de energia que custa para a gente conseguir fazer um saco de cimento, a areia, a brita, o tijolo. Bom, então essas coisas a gente não tem como mexer, né? Então vamos partir para a pegada ambiental, né? Isso significa o seguinte, que quanto menos retrabalho eu tiver na minha obra, quanto menos material eu desperdiçar na minha obra, muito mais verde estará sendo a minha obra, porque eu estou retirando menos material. Então, existem vários estudos, que eu não trouxe aqui, só lembrei de falar, que diz o seguinte, a cada uma obra, 30% vai fora. Como assim vai fora? Fica em material mesmo que foi fora, desperdiçado, ou em alguma coisa que ficou lá na sua obra. Por exemplo, contrapiso que era para ter 5 centímetros e tem 8 ou 10 para que tudo fique nivelado. Parede em desaprumo. Ajustes que você teve que fazer em impermeabilização, telhado, etc, etc. Então, essa porcentagem dos 30% está aí. Significa que a cada 3 obras nós podemos fazer mais uma. Então, nessa parte de racionalidade, eu consigo fechar tudo isso que eu posso cruzar de informação lá na minha obra e fazer com que esses custos sejam cada vez mais monitorados e minorados. As empresas que sabem disso, que investiram nisso, ou seja, em melhorar todos os seus métodos construtivos e não precisaram reinventar a roda, né? Só que tem um controle muito rígido lá na obra, para que tudo isso seja feito de forma coerente e correta. Nível, prumo. Então, esquadro. Então, isso faz com que todas essas coisas sejam reduzidas. E aí acontece uma outra questão. Por exemplo, a alvenaria estrutural. Ela é tão bem feita, que o revestimento externo, por exemplo, existem alguns órgãos aí que determinam que o revestimento externo tem que ter 2,5 centímetros. E aí, quando eles vão lá conferir o prumo, eles dizem, bom, aqui nós podemos trabalhar com 0,5 centímetro que vai dar tudo certo. Mas aí existe uma outra questão, que é para garantir a perfeita vedação ou a perfeita impermeabilização. Aí é outra questão, mas sim, eu tenho certeza que vai ser 2,5 centímetros e não estou fazendo uma jogada com a sorte, fico com esperança de que eu consiga atingir. Uma outra questão de perdas aqui, tá? Então, um estudo lá do Ubirici diz para nós o seguinte, ó, valor de perda, ó, e essas questões aqui são as que mais apresentam para nós, tá? Embolso interno, embolso externo e contrapiso. O que ele diz aí? Vamos na média aqui, o resto não precisamos sofrer. Ele estudou embolso interno 11 casos, externo 8 e contrapiso 7. Ele estudou eles e chegou em uma média de que o embolso interno teve 104% a mais do que aquilo que tinha sido projetado. O externo 67% e o contrapiso 79%. Então, é lógico que de todas essas obras ele fez essa média. Mas, então, teve obras que foram mais e teve obras, olha aqui, teve obras que foram mais e teve obras que eu tenho aqui uma mínima e tenho aí uma mediana. Então, ele fez a média aqui. Agora, vocês pegam essas obras aqui que são as máximas. As obras mínimas, perfeito. Né? Ótimo. Agora, essas aqui, esse povo aqui, ó, é os que estão vivos hoje. Vendendo obra e tendo emprego e estão sobrevivendo. Esse povo aqui desapareceu. E esses aqui também. Por quê? Eles até podem estar no mercado fazendo obra e estarem entregando obra ou colocando para venda. Só que tem uma coisa, eu já vou chegar lá na frente. Aqui, ó. Espera aí, depois eu volto. Vamos voltar. Aqui, ó. Depois eu volto. Gente, preço igual a custo mais lucro. Isso não é mais verdade.
Porque eu tenho um preço de mercado. Então, não adianta você colocar hoje um imóvel, você produziu o imóvel, e você teve um custo de 100 mil, e você quer ter um lucro de 20 mil. Não adianta você pôr ele para vender por 120, se o preço que o mercado está absorvendo esse imóvel é somente 100. Então, da onde ou aonde que está o erro ou da onde que tem que sair essa diferença? Ela tem que sair dos seus custos. E é exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês aqui em cima. Tá? Exatamente isso aqui, ó. Então, essa turma aqui está com a vida enrolada. Então, quem construía desse jeito, e aí o que eu digo? Vamos pegar a cidade de Juí, por exemplo. A pessoa vai construir uma casa. Ela vai lá e conversa. Quem construiu a sua casa? Foi o fulano de tal. Ou, semana passada eu participei de uma situação onde a pessoa está fazendo uma ampliação lá da casa dela e ela foi contratar um pedreiro lá, um empreiteiro para fazer a construção dela. Aí o que ela fez? Ela falou, como é seu nome? O cara falou, fulano de tal. Tá bom. Me passe 3 referências de obras que você já fez. E ela foi lá e ligou, escuta, e como é que é? O cara falou, não, realmente o rapaz sabe o que está fazendo, etc, etc. Ele faz o prumo, esquadro, não desperdiça material e deu tudo certo aqui. Então, não é que nem antigamente que você tinha que, pelo amor de Deus, vem aqui construir para mim. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, que essa competição, ela faz com que esses funcionários da construção civil, eles têm que se atualizar. E nós, enquanto responsáveis técnicos dessas construção ou dessas empresas, somos nós quem consegue, quem vai começar a treinar eles para que eles construam conosco, porque nós precisamos deles para executar as obras, senão a gente não consegue vender depois, por exemplo, os imóveis, tá? Alguns outros dados, tá? Concreto usinado, aço, tijolos. Concreto usinado, tá? 35 casos, uma média de 9%. O mínimo de 2, o máximo de 23. O aço, aí 16 e uma média de 10. Tijolos. O que acontece com os tijolos aqui, professor? Teve 37 casos e eu tive uma máxima de 48. Gente, aqui pode ser o seguinte: pode ser um quantitativo mal feito, e aí sobrou esses tijolos lá na obra. Pode ser um tijolo de péssima qualidade, e aí ele dá muita perda, porque quebrava muito. E pode ser também algum tipo de despreparo lá na obra. Ou seja, quando eu fiz o meu projeto, eu não pensei, ou quando eu adquiri os tijolos, eu não pensei em algum tipo de modulação. Mas aqui, alguém pensou, ó. 3, tá? Eletrodutos, condutores também é bem louco. Por que tem esses condutores aí? Uma média de 25% foi fora. Condutores são os fios. Acontece o seguinte, que os eletricistas, eles acabam deixando uma sobra para fora do local onde vai ser instalado a lâmpada, para fora do local onde vai ser colocado as tomadas ou as chaves de luz. Em vez de eles deixarem um pedaço assim, eles deixam um pedação assim. E aí depois corta aquilo e bota fora. Então, aí você tem que ter uma equipe treinada para executar esse trabalho também. Tubos de PVC, olha aí a quantidade que foi além. Aqui vale a pena dizer também, nessa parte dos fios e dos tubos de PVC, que pode ter acontecido um erro
durante a confecção do orçamento. Então pode ser que a pessoa tenha errado, não tenha feito, não tenha levantado de forma correta, ou pode ser que ela tenha levantado de forma correta, mas lá na obra, na hora de executar o projeto, esse projeto pode ter sofrido ajustes. Então, é esse cano que era para estar descendo assim, foi colocado assado. E aí foi uma barra a mais. E a mesma coisa com a parte de fio. Gesso. Por que ele saiu de 16% e chegou aí até a 50%? Né? A perda, de novo, pode ser a área forçada, mas essa parte de gesso, o correto dela é chegar a alguma coisa aqui, ó, muito pouca, muito pequena, essa perda de gesso. Então, quando você tem uma perda de gesso mais elevada, de novo, pode ser que as peças de gesso que estão sendo utilizadas lá são frágeis, pode ser que a área tenha sido aumentada, ou pode ser que tenha sofrido algum tipo, ficar disposta a algum intempérie lá na obra, e aí perdeu-se uma parte. Placas cerâmicas. Bom, aqui sim. Placas cerâmicas. A gente vai comprar uma caixa, por exemplo. Dentro da caixa vem 1,8 metros, tá? E aí você precisava de 10 metros. Então, como que você vai fazer para comprar isso? Porque se você comprar 5 caixas, você vai ter 5 caixas, são 5 metros, 5 vezes 8 são 40. Você tem 9 metros. Então, você vai ter que comprar 6 caixas. E aí você vai ter 10,8 metros. Além de todas as perdas, de todos os recortes que você pode ter. Porque aí você sai do início do local onde você está pavimentando até a outra parte, e aí quando chega aqui no final, você tem que cortar pela metade. E aí aquele pedaço que sobrou, não tem o que fazer. Vai para o lixo. Então, uma das queixas, é lógico, porque ela fica... que ela fica muito fácil do cliente ver, é essa parte aí de aumento de quantidade de revestimento que comprou. E outra coisa, a loja vende para você 10,8 caixas, e se sobrou. Você vai fazer o que com aquilo que sobrou? Não tem para onde pôr. Aí fica lá com aqueles 3, 4, 5, sei lá quantos metros a mais guardado lá. Aqui, ó, tinha falado para vocês antes, mas está escrito aqui, ó. Indicador de perda física de materiais para o mercado formal de construção de edifício, mais ou menos 25%, tá? Percentual em massa de materiais. Indicador de perda financeira decorrente da perda física de materiais para o mercado formal, 10%. Custo dos materiais perdidos em relação aos teoricamente necessários. Então, 10% ficou perdido lá na obra. Uma obra de 1 milhão, 10%, 100 mil. Olha aí. Os 30% das perdas foram colocadas fora, foram embora, e o resto fica incorporado lá na edificação. Aquilo que eu falei antes para vocês. Para que você consiga, então, nivelar uma parede, nivelar um contrapiso, colocar uma parede no prumo. Aqui uma brincadeira, tá? Para passar um pouquinho o cansaço, né? Como o cliente explicou, como ele queria, como a gente executou, como é que foi cobrado dele. E essas coisas aqui são bem... isso aqui talvez seja uma situação bem esdrúxula, mas tem um fundo de verdade. Tá? Então, por isso que... E aí a gente tem um problema, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma ansiedade, né, bem elevada. Então, a gente pensa o seguinte: a pessoa faz assim, ela demorou
30 anos da vida dela para resolver fazer a construção X, lá não sei das quantas, tá? E aí, ela, depois que ela resolveu tudo, ela chega ali no seu escritório e fala o seguinte: eu quero fazer uma casa, por exemplo. Você fala, ai, que legal. Ela diz assim, e eu já estou com tudo pronto, tá tudo certo, já estou com o pedreiro contratado, já estou com o pessoal que vai entregar o material, já estou com as máquinas, tá tudo certo, só falta fazer o projeto. Aí fala, tá, então senta aqui, vai demorar uns dias, a gente tem que amadurecer. Não. Isso precisa para segunda, terça-feira tem que estar pronto. E eu preciso que você faça para mim também o orçamento. Você fala, tá, mas espera um pouco. Primeiro temos que resolver todo um projeto arquitetônico, tem toda uma questão de posição solar e etc, etc. Não, vamos fazer rápido isso daí, porque eu não posso perder o pedreiro, porque senão ele vai para outra obra. Esse cara é muito bom e etc. Bom, aí já começou tudo errado. E aí, para finalizar, você diz o seguinte: bom, mas é que eu preciso fazer todo um projeto. Não, o pedreiro disse que tu entregando só a fundação já tá bom. Ele já pode começar a obra só com a fundação. É claro que ele pode começar a obra só com a fundação. Mas eu começo a carregar essa obra da onde? Lá do telhado, até chegar na fundação. Ou seja, a fundação é a última coisa que eu vou calcular. E vou detalhar e etc. Então, é uma máxima, né? Que diz assim, que aqui a gente projeta em uma semana, constrói em 6 meses e reforma o resto da vida. Essa questão de ansiedade de termos essa construção e como a gente vai proceder nesse meio tempo é que acaba tendo dessabores financeiros. Dica rápida aqui, tá? Se não der tempo de terminar a aula hoje, não se preocupe, tem um assunto bem legal, para daqui a pouco a gente pode ir para a próxima aula, tá tudo garantido. Gente, quer ver? Falta de gerenciamento. Eu tenho uma empresa e tenho a obra dentro de um cronograma. Então, eu estou executando o revestimento argamassado e está escrito lá no meu contrato, no meu cronograma físico-financeiro, que assim que eu entregar a obra, ou assim que eu entregar a pintura, eu recebo X mil reais. E hoje é dia 25. E dia 5, por exemplo, eu tenho que pagar todos os meus funcionários. Ou dia 10 ou dia 15 eu tenho que pagar todos os meus funcionários. Então eu preciso que hoje o pessoal termine de rebocar isso aqui, para que daqui uns 2 ou 3 dias eu já execute a pintura, para mim chamar a fiscalização, para que essa fiscalização venha, etc, etc. Até o dia 10, 15 eu tenho o dinheiro na minha conta para eu poder pagar todo mundo. Bom, só que o que vai acontecer quando essa coisa for tratada dessa forma? Antes do dono da casa se mudar, eu tenho que estar lá reformando. Porque vocês sabem que eu não posso criar uma película em cima de uma argamassa. O cimento precisa se hidratar, tem que ter toda uma troca, tem toda uma reação química acontecendo aí dentro. Mas, para que eu consiga cumprir com o cronograma e receber a minha parcela, e vários empreiteiros não têm essa formação que a gente tem, porque como é que eles aprenderam? Eles aprenderam na obra. Então, se eles aprenderam com uma pessoa que fazia errado, a probabilidade deles continuarem fazendo errado é muito grande. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo alguma coisa de forma consciente, né, para fazer a obra ter problema. Eles estão resolvendo a questão que está sendo imposta para eles. Então, cabe a nós orientar todo mundo, o proprietário e o camarada que está lá executando a obra. Ele tem que saber que isso precisa ser curado, porque nós estamos envolvidos enquanto responsáveis técnicos. Então, essa questão de quanto que ele
quanto que quando que ele imaginou que ele ia ter a obra e quando que ele realmente terá, é que a gente tem que ter isso bem claro. Tá? O casal chegava lá no escritório e dizia o seguinte: a gente quer fazer uma casa assim, 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 assim. Na época eu tinha uma construtora. Ela fala: ah, que legal. O que vocês precisam? Vieram no lugar certo, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Aí a pessoa falou: não, então, assim, por exemplo, era, sei lá, vamos colocar aí, março. E aí a pessoa dizia assim: não, porque a minha esposa está grávida e a gente quer que o nosso filho nasça na nossa casa nova. Nossa, que legal. Então, a sua esposa já está com quantos meses? Ah, ela já está com uns 4, 5 meses. Bom, então a criança não vai conseguir nascer na casa. Lógico que ia nascer lá no hospital, mas o que eles queriam dizer é que a casa já teria que estar tudo pronta, para assim que o bebê sair do hospital, vir para casa, casa nova. Né? Então, esses marcos, eles acabam gerando algumas confusões, porque aí eu tenho prazos irreais. E aí o meu orçamento que eu pensei, ele acaba sendo, ele fura, ele não acontece. Vou passar o Natal na minha casa nova. O Ano Novo vai ser na minha casa nova. A Páscoa vai ser na minha casa nova. Certo, vai. Com certeza absoluta. Só que nós temos que discutir se é o próximo o Natal do próximo ano ou do outro ano, ou a Páscoa, ou porque quando essas pessoas elas chegam lá, são leigas, elas não têm informação. E aí, daqui a um pouco, elas vieram enganadas por outras pessoas leigas que deram outras informações. Não, isso daí é rapidinho, é 2, 3 meses, ou é 4 meses, ou é não sei o quê. O concreto, para a gente desinformar ele, desescorar uma laje, nós temos X dias. Isso faz parte do meu orçamento. Eu tenho que ter esse custo. Ah, professor, mas no dia seguinte, depois que eu terminei de concretar, no dia seguinte eu posso ter lá o povo já executando as alvenarias do próximo pavimento? Pode, claro que pode. E se tiver chovendo, você vai fazer o quê? Bom, se tiver chovendo... Ah, se tiver chovendo, a gente já está com a laje lá em cima, aí eu acho que dá, né? A gente poderia pegar e retirar as escórias, essas que estão bem pertinho da parede, e como está chovendo, a gente já pode ir botando a tubulação e já fazer um reboco em cima, né? Tá? É uma chuva fraca e tal. Então, como é que a pessoa vai tirar as escórias antes do tempo? Quantas patologias nós vamos ter? A pegada que vocês podem ter, como vocês podem clarear isso para o cliente de vocês, é dizer o seguinte: cara, você pretende fazer quantas casas na sua vida? Geralmente a pessoa faz uma. E a cada 10, pelo menos 5 são financiadas. Então, o camarada vai ficar 30 anos pagando. Só que, antes dele terminar de pagar a casa já ruiu. Então, este apurar a obra, ela tem um limite para que eu consiga garantir a estabilidade global dela. Tudo isso ligado no orçamento. Vamos ver que tem uma pergunta aqui que desapareceu. Como é que é? Se for um único pedreiro e ele estiver fazendo várias casas, ué, daí ótimo. Não, professor, foi brincadeira. O senhor falou que uma pessoa só faz uma casa na vida, né? O pedreiro faz várias. Passa amanhã, William. Que barbaridade. Pô, 10h15 já, professor. Já, mas falta 15 minutos, meu. Segura a onda aí. Tá show, valeu aí. Pelo menos nós demos uma descontraída aqui. Tava muito sério, né? Tava ficando pesado o papo, né? Tá, show, valeu. Então, assim, ó, galera, nós precisamos ter certeza que o orçamento está ligado diretamente na técnica e na forma de como eu vou construir isso, tá? Para amanhã, tá, William? Ó,
vamos supor um investimento. Investimento é o seguinte: como eu faço para fazer um investimento? Vamos imaginar uma construção de um imóvel multipavimentado com vários apartamentos de 2 quartos. Show. Vamos construir aonde? Vão estar no YouTube. Eu tenho lá um canal e amanhã cedo eu vou subir eles, ou hoje de madrugada ainda, e aí eu mando o link no e-mail para vocês. E a partir dali, daí vocês já podem ir entrando lá sempre naquela playlist lá de construção, vai estar tudo lá, tá? Já tem de construção civil 3 do semestre passado, mas não tem todas as aulas porque a gente começou a gravar depois. Beleza. Então, só para dar já libero vocês aí, tá? Só mais uns 5, 10, 15, 20 minutos. Esse empreendimento de X pavimentos para com esses apartamentos, ele é viável financeiramente, sim ou não? O que eu vou fazer? Em primeiro instante, não vamos pensar ainda no público, mas vamos pensar no custo. Por quanto está sendo vendido hoje um apartamento, por exemplo, desses? Ele está sendo vendido, não ofertado. Está sendo ofertado por 250 mil. Mas os que a gente vê acontecendo aqui, a negociação, é 200 mil, por exemplo. Pois muito bem. Então, eu não posso imaginar que eu vou vender por 250 os meus apartamentos. Eu tenho que levar em consideração que eu vou vender por 200. E a partir daí é que eu vou fazer uma engenharia reversa, um cálculo ao contrário. Eu vou fazer o cálculo pensando assim, 200 mil é o valor que vende. Quanto é o valor de custo? 150, 180, 190? E aí eu levo em consideração o risco, todo o capital que vai ficar imobilizado e daqui quanto. Aí você pode até ter um estudo de velocidade de venda desses futuros apartamentos aí, por exemplo, que você vai estar levando em consideração. Então, assim, próxima aula a gente vai conversar sobre essa parte dos empreendimentos, tá? E aí a gente vai fazer esses cálculos aqui junto. Eu preciso que vocês não estejam muito cansados para a aula de amanhã, porque senão vocês acabam não vindo amanhã, né? Não posso ser muito nervoso hoje. Tá bom, William?